Graças a Deus. Meus irmãos, quando a gente pensa nesta palavra de Deus através do profeta Jeremias, falando sobre o vaso do oleiro, quantas vezes eu não cantei o que nós chamávamos de corinhos? Os mais contemporâneos aí vão entender isso. E nós dizíamos a Deus: quero ser como um vaso na mão do oleiro. Eu quero ser. E a gente cantava e cantava quebrantado, porque nós desejávamos isso para a nossa vida. Desejávamos que Deus trabalhasse na nossa vida. Que Deus realmente trabalhasse no nosso viver. Eu vivi uma experiência com Jesus ainda quando garoto, meus 16 anos, quando conheci a Cristo. E com 16 anos eu conheci a Cristo para valer. Foi algo muito lindo que o Espírito Santo fez. Cada um tem uma história, cada um tem um desenvolvimento na sua vida de fé. Cada jovem desenvolve de uma maneira. Ontem o menino que pregou aqui, o Mateus, a gente estava conversando após o culto. E aí na nossa conversa, ele, em outras palavras: como que é a sua história, pastor? Eu falei para ele: rapaz, eu me converti jovem, eu tinha 16 anos. E a minha vida foi assim, mudada pelo poder de Deus. Saí de um ambiente de morte, de um ambiente hostil, porque era esse o ambiente que eu vivia antes de conhecer Jesus. Era esse o ambiente que eu estava antes de conhecer Jesus. Eu não tive o prazer de nascer em um lar cristão. Eu não tive o prazer de nascer em uma família onde os pais serviam a Deus no altar. Eu não tive essa alegria. Porque os filhos que tiveram esta alegria hoje, exaltem a Deus por isso. Porque é uma bênção nascer de pais que vivem sob o altar. É uma bênção. É uma bênção nascer de uma família que serve a Deus, que glorifica a Deus, que exalta a Deus, que bendiz a Deus e que se entrega a Deus. Isso é uma bênção. Eu não tive esse prazer. Eu não tive o prazer de nascer em uma família que já servia a Deus. Mas Deus me deu o prazer de ver uma família que aprendeu a servir a Deus. Deus me deu a alegria de ver pais que se converteram. Deus me deu a alegria de ver uma mãe que se converteu, de ver um pai que se converteu. Deus me deu a alegria de ver a minha mãe liberta, o meu pai liberto, os meus irmãos libertos. Deus me deu essa alegria de ver isso acontecer, de ver a obra de Deus sendo feita. E quando a gente teve essa experiência, quando me converti a Cristo, quando tive essa experiência com Jesus, eu cresci, eu desenvolvi a minha vida dentro da igreja. De 16 anos para cá, eu aprendi a amar a igreja, eu aprendi a amar esse ambiente de igreja, eu aprendi a gostar de estar nesse ambiente de igreja, eu aprendi a gostar. Um dia uma pessoa perguntou a mim assim: pastor, o senhor vai à igreja porque o senhor é pastor? Não, eu vou à igreja porque eu gosto de estar na igreja. Eu vou à igreja porque a igreja se tornou para mim um lugar gostoso de se estar, e eu gosto de estar na igreja. E aí ele me fez uma segunda pergunta, e ele falou: pastor, mas quando o senhor fala, o senhor já não ficou decepcionado? Eu falei: muitas vezes, rapaz. Fiquei decepcionado muitas vezes, fiquei triste muitas vezes, fiquei angustiado muitas vezes, mas não há nada que me faça de gostar de estar na igreja. Assim como não há nada que me faça deixar de gostar de estar com a minha família. A minha família tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, tem as suas lutas. A minha família tem, como toda família tem. Mas qual é a melhor família? É aquela que nós estamos, é aquela que nós fazemos parte. Qual é o melhor filho de uma mãe? É o filho que você tem. Qual é o melhor filho de um pai? É o filho que ele tem.
Então, eu cresci nesse ambiente de igreja, e crescendo nesse ambiente, a gente foi entendendo que a vida com Jesus era uma vida de entrega. Era uma entrega diária. Era uma entrega para toda a caminhada. Não era uma entrega só de domingo, mas era a entrega de segunda, a entrega de terça, a entrega de quarta, era a entrega da semana, era a entrega do mês, era a entrega do ano, era a entrega da vida. A vida estava sob o altar. E aí a gente veio entendendo, e a gente vai entendendo através das ministrações que a gente vai recebendo, que tudo aquilo que é trabalhado na vida da igreja é que a nossa vida esteja nas mãos desse oleiro que nós lemos aqui em Jeremias 18. Para que a nossa vida seja tratada. A palavra do Senhor que vem a Jeremias diz a ele: eu quero que você se disponha. Eu quero que você se disponha, Jeremias. Eu quero que você se disponha, eu quero que você coloque a sua vida à disposição de mim, e que você desça a casa do oleiro, veja lá como o oleiro trabalha. E Deus queria que Jeremias entendesse que Deus iria trabalhar na vida dele da mesma maneira. Que Deus ia trabalhar na sua existência. Que Deus ia trabalhar no seu coração. E aí a gente vai entendendo isso. A gente vai entendendo que a gente vai sendo trabalhado. E quanto mais flexível você é, melhor você fica. Quanto mais resistente você é, mais você sofre. A resistência causa sofrimento, nesse sentido. Somos chamados a resistir ao pecado, a resistir à carne, a resistir ao mundo. Somos chamados a resistir tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Somos chamados a resistir qualquer espécie de sentimento, qualquer espécie de situação que entristeça o coração de Deus. Isso sim, a gente precisa fazer resistência. E quando você oferece essa resistência, você demonstra que está no altar de Deus. Você demonstra que está sendo trabalhado pelo oleiro. Você demonstra, você revela isso. Então, a resistência, ela danifica as nossas vidas. A resistência, ela cria uma série de coisas que tiram a nossa paz. Mas quando a gente tem uma vida flexível, uma vida entregue, a gente passa a ser vaso frutífero. A gente passa a ser vaso de honra. Eu vejo às vezes tanta gente confusa. E sabe por que as pessoas ficam confusas? As pessoas vão ficando confusas à medida que elas não entregam as vidas para Deus. As pessoas vão ficando confusas elas ficam confusas à medida que elas não descem a casa do oleiro e não deixam Deus trabalhar na vida delas. A Bíblia fala que quando a gente escuta a voz do Espírito, quando a gente percebe o trabalhar de Deus, é bom que a gente não endureça a nossa cerviz. É bom que a gente se entregue ao que Deus está fazendo, ao que Deus está falando. É bom que a gente se entregue. E meus irmãos, como a gente está num tempo aqui que os jovens estão falando entre eles, eu fico pensando sobre o quanto da juventude é consagrada para Deus de verdade. O quanto da juventude é consagrada a Deus. Eu converso com vocês hoje, eu fico com muita vontade para falar sobre isso. Fico com muita vontade porque a gente consagrou a nossa juventude a Deus. Eu tive o prazer e a satisfação e a graça de Deus, porque eu chamo isso de graça. Porque nem sempre eu fui o melhor jovem, nem sempre eu fui o jovem mais santo, nem sempre eu fui o jovem mais aplicado, mas mesmo assim Deus recebeu a minha vida no altar. Então em toda a minha juventude, como obreiro, me consagrei a Deus para ser um obreiro na igreja que fiz parte. Fiquei dos meus 16 aos 21 anos ali, naquela igreja, servindo como obreiro. E aquele tempo foi um tempo tão precioso, que foi um tempo de muita entrega, porque era um tempo de formação, de informação e formação.
E uma das coisas que eu aprendi nesse trabalhar de Deus é que a submissão, ela nos leva a um dia executarmos uma missão. Porque antes de executarmos uma missão, a gente tem que ser sujeito a alguma missão. Se eu não me submeter àquilo que Deus está me ensinando, eu nunca estarei preparado para uma missão futura, para uma missão lá na frente. E isso é compreensível pelas Escrituras Sagradas, através das histórias que nós vemos. Uma história que muito me ensina é a história de Moisés. Moisés que foi educado por 40 anos na cultura egípcia, um cara que foi preparado de uma maneira muito linda. Deus pega aquele mesmo homem, Deus permite que ele fique 40 anos no deserto sendo tratado. E aí Deus o usa por mais 40 anos para ser o grande libertador de Israel. A gente vê Deus fazendo essas coisas e a gente vê então caminhando. E nesse trabalho, nessa juventude de serviço, eu me lembro, meus irmãos, eu entrei em muitas crises quando era mais garoto, quando era jovem. Sabe por quê? Porque eu via jovem da minha idade que não era consagrado, né? Consagrado é ser separado, consagrado é você colocar a sua vida à disposição de Deus. É isso que eu estou querendo dizer com consagrado, é colocar a sua vida à disposição de Deus. E eu me lembro que dentro da minha consagração eu era muito dado àquilo que Deus estava fazendo. Eu era um instrumento na igreja que fazia parte, eu era uma ferramenta na igreja que fazia parte. A minha vida sempre estava à disposição. E nós entendíamos a palavra certa, a palavra servo, na melhor compreensão, que o servo ele não tinha direito, ele tinha deveres. E aí a gente queria cumprir o nosso dever. A gente queria fazer o que nós estávamos fazendo com a maior excelência, a maior alegria. Nós entendíamos que deveríamos servir ao Senhor com alegria e apresentar nossa vida para Ele com muita alegria. A gente devia servi-lo. E a gente isso fez. Não questionávamos muito, simplesmente estávamos à disposição. Estávamos à disposição. Não para fazer o que queríamos, mas para fazer aquilo que Deus nos oferecia como oportunidade para fazer. A gente fazia isso. Me converti nos meus primeiros 6 anos de vida, eu vivi sobre um regime militar. Um regime duro, mas um regime que louva a Deus, porque fez de mim muito daquilo que eu sou hoje. Fez de mim um cara duro para algumas coisas. Fez de mim um cara difícil de jogar toalha. Fez de mim um cara que guerreia, que luta, que não se entrega. Fez de mim uma pessoa que não ficava ofendido por qualquer coisa, mas que queria fazer a obra. E tive pessoas de Deus que me educaram dessa maneira. Tive pessoas de Deus que foram instrumentos de Deus, que foram oleiros de Deus na minha vida para tratar com a minha vida. Porque quando a gente entende aqui, descer na casa do oleiro, às vezes Deus, Ele trata com a nossa vida através de gente que está do nosso lado. Gente que caminha com a gente. Deus usa essas pessoas para exatamente nos ajudar a compreender o trabalho de Deus na nossa vida. Então, esse tempo, dentro da minha juventude, eu passei a entender que a minha vida só teria significado e que aquilo que eu iria falar só iria ecoar se eu descesse a casa do oleiro, se eu deixasse Deus trabalhar na minha vida, se eu deixasse Deus fazer as transformações que eram necessárias para a minha vida. Um dos primeiros lugares que eu provei de transformação na minha vida, sabe onde foi? Dentro de casa, como filho da minha mãe e do meu pai. Foi a primeira transformação que os meus pais viram na minha vida. O Ronaldo mudou. O Ronaldo é um novo homem. O Ronaldo é um novo garoto. O Ronaldo é um novo menino. Essa foi a compreensão que os meus pais tiveram com respeito a mim. Ele é um novo garoto, ele é um novo menino. Ele tem as dificuldades de que qualquer jovem tem, mas ele é um novo garoto dentro de casa. E tudo isso era fruto, gente, de quê? De uma entrega. O fruto da sua entrega vai gerar transformação.
O fruto da sua entrega vai gerar vida. O fruto da sua entrega, o resultado da sua entrega será uma nova vida. Será um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, uma nova jovem. Gente que se dedica a Deus, não pelo que Deus vai fazer ou pelo que Deus faz, mas se dedica porque aprendeu a amá-lo. Porque aprendeu a amá-lo, aprendeu a querer o Senhor, tomando forma em sua vida, tomando forma em seu coração. Dispõe-te dessa casa do oleiro. E eu me lembro desse tempo, gente, que foi um tempo de tantas decisões na nossa vida, no nosso coração, quando jovem. Porque na juventude a gente vive vários momentos. Momentos que eu falo, momentos de solidão. Como disse a você, na nossa consagração, a gente olhava para alguns, a gente tinha aquela impressão de que a dedicação de alguns não era como a dedicação de outros. E se no nosso tempo já foi difícil hoje, eu imagino nos dias de hoje, que está mais difícil ainda. Porque tudo aquilo que atrai essa geração é diferente do que atraiu a minha geração. É muito diferente. É muito diferente. Mas bota diferente nisso. Eu poderia dizer que as janelas para o pecado hoje, elas são muito mais nítidas, muito mais claras. E elas são muito mais tentadoras. Mas naquele tempo, a gente teve que fazer uma escolha também. A escolha de ser discípulo. A escolha de querer andar, de tomar a cruz e de segui-lo. A gente teve que fazer a escolha de viver uma vida cheia do Espírito Santo. A gente teve que fazer a escolha de se deixar envolver pelo poder de Deus e ser testemunha do Senhor Jesus em Jerusalém, Judéia, Samaria e até onde Deus nos levasse. A gente teve que fazer isso. Eu fui taxado muitas vezes na minha juventude de um jovem fanático. Quantas vezes não ouvi isso? Quantas vezes não tive que escutar e aquilo machucava? Porque parecia que você não era normal. Você já se sentiu assim alguma vez? Se sentiu em algum momento da sua vida achando que você não é normal? E nós tínhamos essa pressão. Todas as vezes que eu falo sobre isso, eu me emociono porque isso é vida. Isso é vida. É a vida que você escolheu viver diante de Deus. Um dia Deus falou ao próprio Jeremias: suporta os jugos da mocidade. Suporte. Porque quando você coloca a sua vida em Deus, quando você coloca a sua vida no Senhor, é verdade. Você vai entender sim que algumas coisas você abre mão. Por causa de quem? Por causa de Deus, por causa do seu reino. Por causa da sua presença, por causa do seu amor. E isso vai ser em todas as fases da nossa vida. Hoje, gente, não é diferente. O trabalhar é o mesmo. Se você fosse medir, calcular o nível da sua entrega, como que você se vê? Como que você se enxerga? Qual é o nível da sua entrega? Quando você olha para a sua entrega, quando você olha para aquilo que você já entregou, ou para aquilo que você está decidindo entregar, porque de repente você está ouvindo tudo isso, e você entenda que você tem que entregar algumas coisas ainda, que você está retendo, que você está segurando. E aí você segura, você retém, e à medida que você retém, à medida que você faz resistência àquilo que Deus está querendo realizar na tua vida, você só vai emperrando aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Às vezes eu converso com alguns jovens, como já ouvi isso do meu filho em casa, na minha mesa. Eu já vi ele na minha frente chorando e perguntando para mim: pai, qual a vontade de Deus? Quando mais menino. E eu olhava para ele e eu não tinha uma resposta pronta. Aliás, eu não tenho medo de dizer que para algumas coisas eu não tenho uma resposta pronta.
Que nós precisamos pensar sobre aquilo, nós precisamos processar aquilo para que então a gente chegue em uma conversa que tenha mais substância nela, que tenha mais qualidade nela. Mas quantas vezes, e eu passei por isso na minha vida. Você imagina um jovem ser chamado com 16 anos, e com 30 anos eu provo daquilo que um dia fui chamado. Só que nesse tempo todo é aquele tempo de entrega. E depois de alcançar um lugar que a gente tanto cria como chamado para a vida, aí a gente percebe que a gente começou uma caminhada mais difícil ainda agora. Porque agora, antigamente a gente era conhecido como Ronaldo. O Ronaldo, qual é o Ronaldo? É o Ronaldo pastor. E depois de um tempo as pessoas falavam, cadê o pastor Ronaldo? O pastor estava na frente. Aí aumenta a responsabilidade. Aumenta o peso. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que a gente deseja ser vai trazer peso para a nossa vida. E traz mesmo, irmãos. É o preço que a gente paga pelo lugar que a gente quer chegar. É o preço que você paga pelos lugares que você alcançou, ou pelos lugares que você quer alcançar. Por isso que eu falo para jovens, sempre que eles falam para mim, pastor, eu tenho uma chamada, então come 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, coma essas cartas. Grave essas cartas, viva isso, até que as pessoas olhem para você e identifiquem você. Não pelo que você fala, mas pelo que você vive, pelo que você é. Pelas coisas que você revela com a tua vida, com o teu viver. A entrega, que nível a gente está, que nível você está. A gente quer que a nossa vida ecue, que a nossa mensagem chegue, mas que nível que a gente está? Ô gente, a minha vida é muito mais do que vir aqui pregar domingo por 40 minutos. A minha vida com Cristo é muito mais que isso. A minha vida com Cristo é muito mais significativa que isso. A minha vida com Cristo tem a ver com a segunda-feira que a gente vai viver. A nossa vida com Cristo tem a ver com o dia de amanhã. A nossa vida com Cristo tem a ver com a atitude que a gente vai ter amanhã do lado de fora. A minha vida com Cristo tem a ver com o que eu penso. A minha vida com Cristo tem a ver com o que eu falo. A minha vida com Cristo tem a ver com o meu viver diário. O discípulo não é identificado pelo que fala, mas é sobretudo identificado pelo que ele vive. E é isso que traz eco, é isso que traz sustentação, verdadeira vida de fé. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse que até a natureza espera pela manifestação dos filhos de Deus. Até a natureza espera pela manifestação dos filhos de Deus. A gente quer que a nossa vida ecue, e ela vai ecoar. Ela vai ecoar à medida que a gente se entrega. Volto a dizer para você, eu aprendi a desenvolver isso desde a minha juventude. Louvado seja Deus pelos homens de Deus que me levaram a entender isso. Louvado seja Deus por pessoas que me levaram a entender isso. À medida que você vai se entregando, à medida que você se dispõe a descer à casa do oleiro, à medida que você se dispõe, à medida que você se dispõe a oferecer sua vida, a colocar sua vida, a colocar seu coração, à medida que você se dispõe de verdade a dizer, Deus, eis-me aqui, Senhor, conta comigo. Meus irmãos, a gente não pode querer desenvolver uma vida com Deus de uma maneira qualquer. A vida com Deus, ela precisa ser desenvolvida de uma maneira que a nossa vida esteja 100% diante dEle. E só você sabe o quanto da sua vida, o quanto do seu coração. Amado, no nosso dia a dia, o nosso arqui-inimigo vai tentando roubar isso da gente. Roubar a chama que um dia foi acesa. Tirar de nós aquela paixão que um dia nasceu.
tirar do nosso coração. E esse é um trabalho. Esses dias eu falei para uma pessoa que conversava comigo, e eu disse assim, ó, se o diabo tem uma virtude, é que ele é paciente. Ele trabalha com muita paciência. Ele não fica desesperado. Ele trabalha pacientemente. Ele tem muita paciência no que ele faz. Ele tem paciência em matar, em roubar, em destruir. E às vezes isso é o que tem faltado a muitos de nós. Porque nós não estamos nos entregando como deveríamos nos entregar. Não estamos nos entregando como deveríamos nos entregar. As coisas vão tomando uma forma tão grande na nossa vida. As coisas vão tomando uma forma tão grande, tão grande, tão grande, que daqui a pouco isso tudo sufoca aquilo que não deveria nunca ser sufocado na nossa vida. E Deus não quer que seja assim. Deus, Ele quer que a gente se habitue a estar diante dEle. Deus quer que a gente se habitue a colocar a nossa vida. Ele quer que a gente se habitue ao querer dEle, à vontade dEle para a nossa vida, uma vez que a sua vontade vai ser sempre algo bom para a sua vida. Porque a vontade de Deus, ela vai ser boa para nós, vai ser boa para a nossa vida. E à medida que a gente se entrega, e quanto aos jovens eu digo, se tem algo necessário, é isso, porque há um apelo de uma ideologia, há o apelo de um mundo, há o apelo de uma ideia, há o apelo do humanismo, há um apelo que está carregando a nova geração. E como que nós vamos fazer ecoar a nossa voz? Entregando a nossa vida. A nossa vida tem que ser diferente. A nossa vida precisa ser diferente. A nossa vida precisa manifestar a glória de Deus. Mas como que a nossa vida vai manifestar a glória de Deus se não há uma entrega? Como que a nossa vida vai manifestar a glória de Deus se não há uma entrega da nossa parte? Se não há uma entrega da nossa vida? Se não há uma decisão da minha parte? Eu preciso decidir. Um dia Jesus falou aos discípulos: olha, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas vocês têm que ficar em Jerusalém, porque é ali que eu vou derramar. Foi ali que Deus disse, é ali que eu vou derramar o meu poder. Fiquem em Jerusalém, foi a ordem de Jesus. Ele dá essa ordem: fiquem em Jerusalém, para que sejam revestidos. E alguns ficaram e foram revestidos, mas você percebe como eles tiveram que permanecer na obediência àquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus havia dito. Não é diferente para mim e para você, gente. Não é diferente. Você quer ser uma mulher cheia de Deus, você quer ser um homem cheio de Deus, dispõe tua vida. Dispõe tua vida. Dispõe teu viver. Você tem tudo para fazer isso, você tem todas as possibilidades para fazer isso, você tem toda a oportunidade para fazer isso. O que precisa é fazer. É fazer essa escolha. Eu fico pensando quanta coisa que eu já vivi na minha vida, tudo porque eu fiz essa escolha. Eu fiz essa escolha de permanecer naquilo que Deus havia me dito quando eu era ainda garoto. E permaneço ficar naquilo que Deus me falou ainda quando garoto, porque isso funciona, isso é verdadeiro, isso é real. Essa disposição de ir à presença de Deus, a disposição de servir a Deus, a disposição de colocar a vida como instrumento na mão de Deus. E meus irmãos, quando Deus nos usa, isso não deve servir e não deve ser uma vaidade pessoal nossa. Porque Deus, Ele não usa a gente por causa da gente, Ele usa a gente por causa da glória dEle. Ele diz que manifestaria a sua glória.
E Ele vai manifestar a sua glória. Se Deus achar necessário, como Ele achou necessário fazer em outras ocasiões, como Ele fez, Ele vai fazer. Se Deus quiser usar um ímpio, Ele usa. Se Deus quiser usar um rei que não dá glória a Ele, como Ele usou o rei Nabucodonosor, Ele usa. Se Ele quiser usar Ciro, Ele usa Ciro. Se Ele quiser usar uma mula para falar a Balaão, Ele vai usar. Ele é Deus. Deus não tem problema. E nós não podemos nos tornar tão vaidosos ao ponto de achar, porque na grande verdade o maior sinal da aprovação de Deus não é o que Deus está fazendo através da nossa vida. Não é o maior sinal. O maior sinal da aprovação de Deus é aquilo que nós somos diante dele. E só você sabe quem você é diante dele. Só nós, só eu, só você, individualmente, sabe da aprovação. Irmãos, isso é tão sério, querido. Quando a gente desce a casa do oleiro com sinceridade, o Espírito Santo vai mostrando para você. O Espírito Santo vai falando contigo, o Espírito Santo vai mostrando para você. E esse talvez seja a maior dificuldade. Porque quanto mais perto de Deus a gente chega, a gente fica, quanto mais perto de Deus quanto mais a gente se aproxima, mais a gente percebe quem é. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 7, o apóstolo Paulo deixa claro ali que o maior problema da gente é a gente. O maior problema do homem é ele mesmo. Quando Paulo diz, ó miserável homem que eu sou. Miserável homem que eu sou, ou seja, o que eu não quero fazer, às vezes eu vou lá e faço. Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí Paulo olha para a graça de Deus e Paulo fala, mas graças a Deus que me dá a vitória por meu Senhor Jesus Cristo. É só você parar para ver, quanto mais você se aproxima, mais você percebe que você precisa de mudança. E esse é o segredo, gente. É ser transformado de fé em fé, de glória em glória. É deixar o Espírito de Deus ir trabalhando na nossa vida, trabalhando no nosso coração. Você quer que a sua voz ecoe dentro da sua casa, na sua família, no seu bairro, em todo lugar que você vá, deixa o Espírito de Deus trabalhar dentro de você, deixa as pessoas perceberem o trabalhar de Deus na sua vida. As pessoas têm que perceber o trabalhar de Deus na nossa vida, gente. Tem que perceber o Cristo vivo em nós, o Evangelho de Cristo encarnado em nós. E aí leva a sua vida para todas as áreas que você aparece. Para todas as áreas que as pessoas te veem, te observam. Hoje as pessoas nos conhecem por rede social. Você posta algumas coisas lá e tem gente que te conhece e te julga por aquilo que você falou ali. Então a sua vida está exposta de alguma maneira. E como é bom quando a nossa vida está exposta da melhor maneira. Como é bom quando a nossa vida se expõe e a gente está expondo o Cristo vivo dentro da gente. A gente está expondo o Evangelho, a gente está expondo a vida de Deus, a gente está expondo a unção de Deus, a gente está manifestando ao mundo a glória de Deus na nossa vida. E é isso que a gente precisa. Manifestar ao mundo a glória de Deus. Responda para você o que eu vou te perguntar agora. Se a igreja local, ela dependesse do teu testemunho cristão, única e exclusivamente do teu testemunho cristão, a igreja aqui seria uma igreja melhor? Responda para você. Se a igreja local dependesse do crescimento dela, se o crescimento dela dependesse do testemunho que você dá, essa igreja ia crescer? Essa igreja iria avançar?
Se essa igreja local dependesse do evangelismo que você faz, esta igreja iria progredir, iria crescer? Responde para você. Responde para você. Porque às vezes nós não estamos entendendo o que o Espírito Santo está querendo fazer na nossa vida nesse sentido. A gente vai para o altar de Deus, e aí Deus ministra o nosso coração. Aí o Senhor Deus, Ele nos confronta a uma maneira nova de viver. Nos confronta a vivermos uma vida de poder, nos confronta a vivermos uma vida de excelência na presença dEle, que glorifique o nome dEle. Se essas perguntas que eu te fiz ainda há pouco, você consegue responder. Porque tem gente que está entendendo isso. Eu ouvia de uma determinada pessoa de nossa igreja que estava fazendo o seu trabalho. Enquanto ela fazia o trabalho dela, ela estava anunciando a vontade de Deus à pessoa que estava ao lado dela. Ela estava anunciando a vontade de Deus. E anunciando a vontade de Deus, à medida que ela anunciava a vontade de Deus, ela estava convidando aquela pessoa a estar na igreja com ela. E convidou essa pessoa a estar na igreja. Ela anunciava a vontade de Deus e ela convidava a pessoa para estar na igreja. E à medida que a gente anuncia a vontade de Deus, a nossa vida, ela precisa falar mais alto do que nossas palavras. Porque quando a gente está falando e a pessoa observa na nossa vida que de certa maneira aquilo que ela ouve é aquilo que a gente está vivendo de uma maneira desenrolada, porque tem gente que vive enrolado. E aquela pessoa estava então anunciando a palavra, evangelizando e trazendo outra a Cristo. Então, quando você traz essas perguntas para você mesmo, aí você, puxa vida, qual que é o meu nível de entrega? Porque eu não estou conseguindo responder algumas coisas básicas do dia a dia. Qual que é meu nível de entrega? Qual é o meu nível de entrega dessa casa do oleiro? É por isso que a vida de muita gente, ela é inconstante. Ora está bem, ora está bom, ora está bem, ora está bom, ora está ruim, ora está pior, aí ora está melhor. A nossa vida tem que seguir uma constância. E isso só é possível à medida que a gente está fazendo isso aqui, ó. Eu me disponho, eu desço a casa do oleiro e eu ouço as palavras que o Senhor me fala. Nós podíamos entender que esse momento de aprendizado é um momento de descer a casa do oleiro. O momento que nós nos reunimos, em qualquer encontro que a gente tenha, é por isso que tem que haver ministração de vida, edificação, consolação, exortação. Onde há profecia, há consolação, há exortação, há edificação. Então essas três coisas vão existir. Talvez hoje você está assentado e me ouvindo, e estejamos nós assentados, descendo a casa do oleiro, sendo tratados pelo Espírito Santo, tratados por Deus. Mas é bem possível que a gente, volta a dizer, foi aquilo que nós ouvimos nesses 2 últimos dias, que a gente vai se acostumando com o ambiente, e o ambiente não nos diz mais respeito. Sabe por quê? Porque nós estamos longe daquilo que Deus quer que a gente realmente desfrute. O que é esse lugar? O que significa este lugar templo? Aqui é um lugar de comunhão, é um lugar de edificação, é um lugar de consolação, é um lugar de exortação. Esse é o lugar. O templo deveria existir para isso. Esse lugar é o lugar em que nós somos ministrados. Para pensar quantas vezes você não
não foi ministrado aqui neste lugar, não foi tratado neste lugar, não foi lapidado neste lugar? Quantas vezes você não fez lá do seu lugar, do lugar de adoração que você tem, do lugar em que você, de repente, abre uma tela e começa a ser ministrado por alguém de Deus? Isso é descer à casa do oleiro. Descer à casa do oleiro é ler as Escrituras. Descer à casa do oleiro é apanhar as Escrituras, é a lê-la com espírito de reverência. Descer à casa do oleiro é dizer: Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, me faz entender as sagradas letras, me faz entender. Senhor, eu tenho prazer na sua lei medito de dia e de noite. Senhor, eu quero ter prazer. Senhor, eu quero ter prazer. Isso é descer à casa do oleiro. Eu desço à casa do oleiro à medida que oro, à medida que sou sincero nas minhas orações. Eu desço à casa do oleiro à medida que eu sirvo com a motivação certa. Porque quando a gente desce à casa do oleiro, mas a gente está com a motivação errada, o Espírito Santo fala: que motivação é essa? São estas coisas que vão nos fazendo quando você faz uma visita a alguém, quando você coloca a sua vida à disposição de Deus. Inclusive, irmãos, quando eu vou fazer uma visita, eu gosto às vezes de falar para as pessoas: olha, eu não estou aqui só porque eu sou pastor, eu estou aqui porque você é meu irmão em Cristo. Não é porque eu sou pastor, porque esse é um dever de todo mundo. Esse não é o dever do pastor só não. Esse é um pastor, esse é um desejo, é um dever que todo mundo tem. Quando você sabe que seu irmão não está bem, você pode auxiliá-lo, você vai lá e o auxilia. Você vai lá e você representa o reino de Deus ali através da sua vida. Eu sempre gosto de deixar isso claro. Então quando você faz algo com a motivação certa, você está descendo a casa do oleiro. E Deus está te olhando e Deus, poxa, que alegria. Lembra quando Jesus foi batizado? Houve uma voz que dizia: esse é meu filho que me dá muita alegria. Que essa seja a repercussão sobre a sua vida e sobre a minha vida. Somos filhos que damos alegria. É isso que a gente precisa entender. Agora, quem de nós e quantos de nós está disposto a se entregar? Às vezes, irmãos, a gente está vacilando em coisa tão simples. Às vezes a gente não está atendendo a coisa tão visível. Eu fico pensando: como é que a gente vai atender coisas invisíveis? Como é que a gente vai atender o que não vê? Você está entendendo? Amém ou não amém? Como que a gente vai atender o que a gente não vê se a gente não está atendendo o que vê? E nós precisamos entender que somos chamados por Deus. Somos chamados por Deus a descer à casa do oleiro. Dispõe-te dessa casa do oleiro, Jeremias. Ali você vai ouvir as minhas palavras. Eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou ele fazer outro vaso segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim: não poderei eu, Jeremias, fazer com vocês como fez este oleiro? E aí disse o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim vocês hão de ser nas minhas mãos. Então, nesta manhã, eu convido você a abrir mão de toda resistência e dizer: Espírito Santo, ministra a minha vida. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, eu me rendo aos seus pés. Eu me rendo diante de ti. Queria convidar você a ficar em pé. Quanta resistência, meus irmãos. Eu aprendi e vivi isso, né? A questão... Eu vi muita gente resistente na minha vida. Eu vi muita gente oferecer resistência.
Aliás, eu vi muita coisa, irmãos. Eu me lembro de uma época, a gente viveu uma época muito abençoada, né, o pastor Marcelo? Você lembra disso? A gente tinha tanto jovem abençoado na igreja, mas jovem era o que mais tinha. E a gente sempre teve uma postura, né? E a gente era muito bem ministrado, irmãos. Mas eu sempre falo que a questão não é a ministração que a gente recebe, a questão é o coração que a gente tem diante da ministração que a gente recebe. É o coração da gente que faz toda a diferença. O coração da gente faz toda a diferença. Mas bota toda a diferença nisso. E eu me lembro naquela época que os mais afoitos, né? Os mais afoitos às vezes tinham uma atitude, uma maneira de agir assim que eu achava esquisito. Eu achava muita ousadia. E eu falava assim, meu Deus, é resistente. Tinha gente que não conseguia ser ministrado. Ele queria ministrar, mas ele não queria ser ministrado. Ele queria ensinar, mas ele não era ensinável. Ele queria dizer qual era o caminho, mas ele não queria andar no caminho. Para você ver, na época, a gente ouviu de gente assim, hoje eu vi gente assentada e a gente sendo ministrado. E a pessoa olhar para a pessoa assim e falar, ó, hoje a palavra estava comigo, não estava com ele não. Eu vi isso, gente. Eu olhava assim do lado assim para a pessoa que me falava, e me falava com uma espiritualidade que a gente fala o contrário, né? Deixa ele. E é interessante, irmãos, que a vida foi se desenvolvendo, né? Foi desenvolvendo. E hoje a gente vê resultados por resultados. A gente vê resultado por resultado. Eu lembro que Arão, uma vez questionaram Arão, né? E Arão falou, joga a vara de vocês. A vara que florescer é a vara do sacerdote. E aí a gente sabe o que aconteceu. E meus irmãos, a gente, nesse tempo todo, a gente viu tanta coisa. E o nosso tempo foi um tempo que tinha homem de Deus sendo levantado a rodo. Graças a Deus por isso. Foi um tempo abençoador na nossa vida, na nossa história. Mas o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. Agora, a entrega é pessoal, é de cada um. É pessoal e é de cada um. Então você que está aqui hoje, jovem que está aqui, adolescente, eu queria chamar para vir ao altar aquelas pessoas que querem, pastor, eu quero fazer uma entrega diferente da minha vida hoje. Queria convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente, eu quero orar por você.